Nós estamos expondo o livro de Malaquias, essa é a 4ª semana. Nós já consideramos todo o primeiro capítulo, uma parte do 2º capítulo, e hoje nós vamos considerar Malaquias capítulo 2, do verso 10 ao verso 16. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Malaquias capítulo 2, do verso 10 ao verso 16. Meus irmãos, o livro de Malaquias tem uma estrutura muito simples. Qual é a estrutura do livro de Malaquias? Há várias disputas, tanto que essa série que nós estamos expondo chama a Igreja no Tribunal de Deus. A Igreja de Cristo no Tribunal. Porque Deus entrega uma sentença para a igreja. Ele diz algo, e aí o povo sempre diz o seguinte: Senhor, mas isso aí é verdade mesmo? O povo contesta a Deus e Deus prova que ele estava certo na sua tese inicial. Entenderam? A estrutura do livro de Malaquias é muito simples. Você tem uma afirmação, Deus faz essa afirmação, o povo contesta essa afirmação. Como assim, Senhor? Isso aí não é verdade, não. O Senhor está dizendo isso aí, mas isso não é verdade. Então Deus mostra e Deus prova como que é verdade o que ele tem dito. E aí você pode se perguntar, será que é algo bom a igreja estar no tribunal de Deus? E nós vemos que sim. Porque todas essas disputas começam com uma frase que a gente tem que considerar para que a gente entenda e compreenda todo o livro de Malaquias. E a frase que começa o livro de Malaquias, a primeira sentença, o Senhor Deus vai dar uma sentença para o povo. O que o Senhor Deus diz? O que vocês imaginam? Ele diz, eu sempre amei vocês. Estranho, não? Deus vai dar uma sentença, ele vai falar, olha, um juízo agora. E ele diz, eu sempre amei vocês. E para a gente considerar as palavras duras que vão ser ditas em todo o livro de Malaquias, a gente não pode perder de vista essa frase inicial. Eu sempre amei vocês. Porque o Senhor Deus ama e corrige a quem Ele ama. Porque um amor que não corrige não é amor, meus irmãos. A minha pequenininha está com 1 ano e 3 meses. E eu disse para a Iane que na semana passada aconteceu uma das coisas mais duras que eu já tive que fazer na minha vida. Eu precisei de corrigi-la com intensidade. Eu precisei de falar, filha, não pode fazer isso. Ela estava puxando o cabelo da Andresa. Eu disse, filha, não pode. Ela continuou puxando. Eu falei, filha, você não pode fazer isso. E eu vi que nessa última vez, o olho dela começou a merejar. Assim, e meu coração foi destruído. Doeu ter que corrigi-la. Mas eu precisava de fazer isso, porque eu a amo. E Deus nos corrige exatamente porque Ele nos ama. E é por isso que Deus nos corrige, Ele nos exorta. Então nós consideramos, a primeira mensagem foi desprezando o amor de Deus. E nós vimos como que nós muitas vezes não confiamos no amor de Deus. Porque Deus diz que nos ama e nos corrige, e nós então dizemos para Deus, como que o Senhor nos ama? Faraó está melhor, a situação lá está melhor, e a gente fica mensurando o amor de Deus. E a resposta de Deus é, eu amo porque eu elegi vocês. Esse é o meu amor. Depois nós vimos que o povo estava desprezando a Deus por meio de um culto espúrio, um culto que não considerava Deus, e Deus corrigiu o povo. E agora, o Senhor Deus vai falar sobre infidelidade. Infidelidade de diversas formas. Infidelidade tanto à aliança de Deus, quanto infidelidade conjugal. O Senhor Deus vai tratar sobre isso. E nesse texto tem algo que pode assustar você. Quero convidar você a ler o texto. Enquanto nós estivermos lendo, eu quero que você pergunte, tem algo aqui que me assusta? Tem algo que assusta você nesse texto? Malaquias, capítulo 2, verso 10. Amém? Todos acharam? Nós iremos ler do verso 10 ao verso 16. E assim diz a santa, infalível e inerrante palavra de Deus. Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres
que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso. Seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. Há uma coisa que vocês fazem. Enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram, gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? Porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhes pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso e não sejam infiéis. Senhor Deus e Santo, nós estamos diante da Tua bendita palavra. E tem tanta coisa que luta pela nossa atenção nesse momento. Tem tanta coisa que luta pelo nosso coração. Nós estamos diante de um texto escrito há mais de 2000 anos atrás. Há diversos impedimentos para que a gente possa compreender com profundidade a Tua palavra. Mas nós te pedimos humildemente, Senhor, quebre todas as barreiras. Quebre todas as barreiras, Deus. Que a Tua palavra tenha livre curso entre nós. E que nos próximos minutos nós possamos tão somente ouvir a Tua voz. Fale conosco, Senhor. Nos transforme. Nos vivifique por meio da Tua santa palavra. Para que a gente possa não só conhecê-la, mas obedecê-la também. Nós oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, algumas coisas na Sagrada Escritura, elas não são difíceis de entender, mas elas são difíceis de praticar. Eu te pergunto, que dificuldade que há em você entender o mandamento de 2 palavras? Não adulterarás. Que dificuldade que há nisso? De você compreender intelectualmente essa verdade. Mas o problema é que não há só a compreensão. O nosso coração, ele é enganoso e nos leva por diversas coisas. E o Senhor Deus, então, Ele quer colocar e alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Porque tem muita coisa que Deus se assusta, tem muita coisa que Deus odeia, mas a gente não. A gente releva e a gente deixa as coisas. E a gente acha assim, tá, tudo bem, Deus. Ou então o pastor, não, o pastor ele é muito duro nessas coisas, né? Ele é muito duro. Essa questão de santidade aí, sabe? Não é bem assim. E nós relevamos coisas que Deus não releva. E nós admitimos ver coisas que Deus não admitiria que nós víssemos. Nós damos espaço no nosso coração a coisas que Deus não permite que nós demos. E é por isso que nós somos destruídos e por isso que nós precisamos, meus irmãos, do espelho da palavra para nos ensinar a sua verdade. Nós estamos diante dela hoje. Você está diante dela hoje. E tem algo nesse texto que é muito contracultural a tudo que a nossa cultura diz. Nós temos Deus dizendo nesse texto que Ele odeia o divórcio. Deus diz não só que Ele odeia o divórcio, mas Ele diz que Ele odeia o homem que se cobre de violência. Então olha só, Deus não odeia só o pecado, Ele odeia aquele que comete o pecado também. Deus se opõe tanto ao divórcio, quanto aquele que comete o divórcio, quanto aquele que enche de adultério os seus olhos e o seu coração. E agora eu te pergunto, porque isso pode te assustar. Como pode Deus odiar? Como pode o Deus que é amor odiar? Deus não é amor? Como que Ele pode odiar? E a resposta é que Deus odeia exatamente porque Ele ama.
Porque o amor implica necessariamente em ódio. Vocês compreendem isso? Deixa eu ilustrar para que fique claro. Eu amo a minha filha. Eu a amo profundamente. Por isso eu odeio o estupro. Eu amo a minha esposa. Por isso eu odeio a infidelidade. Eu amo a minha esposa e eu faço um compromisso com ela, uma aliança com ela. Portanto, eu odeio a quebra dessa aliança. Se nós amamos, nós devemos odiar. Como dizemos que amamos a vida se lutamos e admitimos o aborto? Se nós amamos a vida, a gente deve odiar o aborto. Porque o amor implica em ódio contra tudo aquilo que é contra o objeto amado. Por que Deus odeia o divórcio? Porque o divórcio destrói as pessoas. Pessoas que são feitas à sua imagem, à sua semelhança. Por isso Deus diz, eu odeio essas coisas, eu me oponho a essas coisas. Isso pode, imaginar, assustar a gente. Mas a gente está inserido em uma cultura que acha que o amor não impõe limites e nenhum tipo de limites. Tem uma música popular de Lulu Santos, que ela diz o seguinte, a música diz o seguinte: a gente vive junto, a gente se dá bem, não desejamos mal a quase ninguém. Bom eles, né? A gente vive junto, a gente se dá bem, não desejamos mal a quase ninguém. A gente vai à luta e conhece a dor. Consideramos justa toda forma de amor. Toda forma de amor nós consideramos justa. E o Lulu Santos, de fato, ele vive isso que ele ensina. Que ele considera justa toda prova de amor. Por isso, depois de um matrimônio de 30 anos, ele quebra esse matrimônio por um motivo muito simples. Eu amo. E agora eu amo o Lulu, com 65 anos, um rapaz de 26. E aí ele se casou com esse rapaz. E agora ele tem 70 anos, esse rapaz tem 31. E aí ele considera justa toda a prova de amor. E para ele, amor é quebra da aliança. E para a gente, às vezes, é isso também. Porque você vai conversar com um casal, maridos, e ele diz, eu quero separar. Aí você pergunta, mas por qual motivo? Porque eu amo. Eu amo a minha amante. E porque eu amo, você não pode dizer que eu não posso fazer isso. Você não pode dizer que eu não posso separar. Porque eu amo. E se eu amo, tudo é lícito. Porque eu sinto isso, é verdade. Eu sinto, se eu sinto é lícito, não é? É isso que a cultura está dizendo pra gente. Se a gente sente, é algo lícito. Toda forma de amor, a nossa sociedade considera justa. Ok. E o sentimento de um pedófilo? E o amor que um pedófilo pode dizer que tem por uma criança? Eu sei que esse sermão é assustador, mas eu quero que vocês entendam o absurdo de um discurso que o amor não impõe limites. Porque o amor sempre impõe limites. Todo tipo de amor impõe limites. E Deus então eu amo a minha esposa, então eu entro em uma aliança com a minha esposa e eu exijo da minha esposa o quê? Fidelidade. Mas por que quando Deus diz o seguinte, eu odeio o divórcio, a gente assusta? Por que quando Deus, que entra em aliança com a sua noiva, ele diz, eu exijo fidelidade da minha noiva? Eu exijo exclusividade. Não adorem outros deuses. Eu amo a minha esposa, eu exijo exclusividade. Eu odeio a ideia da infidelidade da minha esposa. Mas quando Deus diz que ele odeia a ideia da infidelidade do seu povo, a gente assusta. Agora eu quero perguntar para você, por que a gente se assusta quando Deus diz, eu odeio o divórcio? Eu odeio o homem que se cobre de violência. E ele está falando exatamente da violência contra a sua esposa. Por que a gente se assusta? Porque a gente está vendo tanto divórcio, e a gente está vendo tanta violência, que a gente fala assim, tem tanta coisa, então a gente vai começar a deixar essas coisas e achar, não, isso é normal. Todo mundo se divorcia, e o índice de divórcio dentro da igreja é a mesma coisa das pessoas que não conhecem a Deus. E a gente começa a ter pastores que estão no terceiro casamento, sendo que a Escritura diz, marido de uma só mulher. É uma característica de um ministro. E a gente começa, então, a relativizar essas coisas que Deus não ordena, que a gente relativiza. Agora eu quero que Deus
Imagine se a frase fosse diferente. Se Deus estivesse dizendo o seguinte, eu odeio estupro. Você iria achar que Deus está errado? Não, porque o estupro você ainda tem um senso moral de dizer, não, realmente aquilo é muito errado. Né? A gente precisa de começar a olhar e enxergar a vida de acordo com o padrão de Deus. E aí eu quero só mostrar rapidamente, para a gente entrar no nosso texto. Nosso texto é simples, dividido em apenas 3 partes. Mas eu quero que vocês considerem, primeiro, algumas suposições contemporâneas equivocadas sobre o amor. Suposições contemporâneas equivocadas. A primeira, né? Nenhum julgamento ou limite moral pode ser colocado sobre o amor. Tudo é justificado em nome do amor. Se a pessoa diz que ama, ela acredita que está justificada. E pessoas destroem as suas famílias, destroem os filhos, elas separam e dizem, isso é o melhor para os nossos filhos. Não é o melhor para os seus filhos. Isso é destruidor para eles. Só que vocês só pensam no amor de vocês, no amor que vocês sentem. E isso é problemático, porque a gente começa a enxergar a vida com uma ótica que não é a ótica que a Escritura nos dá. Amor significa aceitação incondicional, fim de qualquer julgamento moral, por mais absurda que seja a questão, né? Como no caso do adúltero. Né? O amor não restringe, não estabelece leis. E essa é uma das principais mentiras. Se há amor, não tem limites, não estabelece leis, eu quero provar para vocês que todo amor vem com um conjunto de leis. Se você ama o seu corpo, você vai impor leis de dieta. Se você quer ter um corpo saudável, você tem que impor leis. Se você ama uma vida intelectual, isso não acontece de uma hora para outra. Você tem que se dedicar ao estudo e você tem que se dedicar a essas coisas. E olha o texto que o Jonathan Leeman, ele explica isso de forma muito clara na página 4 da Ordem de Culto. Ele diz o seguinte, o amor a Deus, como toda forma de amor, vem com um conjunto de exigências. É por isso que Jesus se refere tão frequentemente a amor e obediência. Está fazendo sentido agora o começo do culto? Jesus se refere ao amor e obediência como simultâneos. Porque Jesus diz, se vocês me amam, vocês me obedecem. Pensa em um adolescente de 14 anos que ele diz para sua namorada o seguinte, eu amo você, mas eu não quero compromisso com você. Eu te amo, pode confiar que eu te amo. Só que eu quero ter relação com você, mas eu não quero compromisso. Porque essa é uma coisa careta, né? E aí todo mundo que tiver 2 neurônios vai lá para esse adolescente e diz, ele não ama de verdade. Porque se ele amasse, ele iria se submeter a leis, ia entregar a ela completamente o seu coração e a sua vida. Mas por que ele não quer entregar o coração e a vida? Porque ele não ama. E aí a gente tem que começar a entender que não adianta um discurso externo. Eu amo a Deus, se você não obedece. Não adianta você dizer, Senhor, nós cantamos e dizemos, e como diz o texto, choramos, se nós não obedecemos ao Senhor. Não há amor real ali. E o nosso amor ele tem que ser reverberado por meio das nossas práticas. Olha só, por isso Jesus se refere tão frequentemente a amor e obediência ao mesmo tempo. O amor leva à obediência e a obediência leva ao amor. Para que não haja confusão. Deixa que isso fique claro. Toda forma de amor impõe um conjunto de leis. O amor por um corpo saudável produz leis de dieta. O amor por aprendizado produz exigências de estudo. O amor por uma amante reescreve as leis do casamento na mente do adúltero. Fez sentido isso para você? Agora eu quero que vocês vejam isso na prática e no texto. Acompanhe comigo a página 5 da Ordem de Culto. Nós temos aí a nossa estrutura expositiva, a estrutura que a gente vai seguir para considerar esse texto. Esse texto é muito simples, ele está dividido em 3 partes. A primeira parte, do verso 10 ao verso 12, onde nós vamos falar sobre o primeiro motivo. Que, primeiro, você tem um quiasmo aí. O que é um quiasmo? É como se fosse um sanduíche. Você tem 2 pontas que são iguais e você tem o meio que é o centro. O meio que é o centro é aquilo que Deus faz a pergunta e o povo faz a afirmação e o povo responde. O meio que é o centro diz o seguinte, eu não recebo o seu culto. Eu não recebo a oferta de vocês. E o povo pergunta, por que Deus? Por que o senhor não recebe o meu culto? Eu estou aqui cultuando, eu vim para a igreja, eu entreguei oferta, entreguei dízimo. Por que o senhor não está recebendo o meu culto? E aí Deus vai responder em 2 partes. O primeiro motivo está do verso 10 ao verso 12, que é por conta dos casamentos indevidos. E o segundo motivo está do verso 14b ao verso 16, que é por conta dos divórcios. Então tem 2 motivos pelo qual Deus diz, eu não recebo o culto de vocês. Vocês dizem que me amam,
que me amam, vocês vêm cá, vocês oferecem cultos, vocês choram, vocês são emocionais, vocês fazem um monte de coisas, vocês fazem um show, impressionam as pessoas, mas eu não estou impressionado com isso. Eu não recebo esse culto. Eu não recebo porque vocês são adúlteros. Eu não recebo porque o coração de vocês está tomado de adultério. Entre outras coisas. Deus está rejeitando o culto do povo por diversas coisas. Primeiro ele falou sobre a infidelidade, que o povo não preocupava com o Senhor, e agora ele está falando acerca da pureza sexual, da pureza matrimonial. E a gente vai considerar isso. Gente, então, nós temos aí o primeiro motivo pelo qual Deus está dizendo que não recebe o culto, que está entre o verso 10 e o verso 12. E o verso 10 diz o seguinte: não temos todo o mesmo Pai? Não fomos criados todo pelo mesmo Deus? Isso aí, Malaquias, quando ele vai falar sobre casamento, ele está remetendo à criação. Não fomos criados. E aí todo hebreu ele ia lembrar de quê? Gênesis capítulo 2. O que está escrito em Gênesis capítulo 2? Deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e unirá a sua mulher, e os dois, homem e mulher, serão uma só carne. Ele também fala, nós não temos todos o mesmo pai? Deus é pai. E naquela época, quem escolhia e arrumava os casamentos era o pai. Então Deus está dizendo assim para o povo, da mesma forma com que o pai tem direito a escolher com quem a filha vai casar, ou com quem o filho vai casar, eu tenho o direito de dizer para vocês com quem que vocês devem casar. Vocês não devem se casar com pessoas que adoram deuses estrangeiros, é isso que ele vai dizer. Esse é o argumento que ele começa a traçar. Ele diz, e observe como que ele é suave na forma com que as perguntas que ele vai fazendo, levando a gente a entender o que ele vai querer tratar. Não temos todo o mesmo Pai? Não fomos criados pelo mesmo Deus? Se é assim, ele pergunta, por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados sendo infiéis uns com os outros? Nós quebramos a aliança dos nossos antepassados, e nós somos infiéis uns aos outros também. A gente quebra aliança uns com os outros. E ele começa então a mostrar que o povo está errado. Ele diz no verso 11, Judá tem sido infiel. Tem sido infiel por quê? Uma coisa repugnante. Gente, o que vai vir aí? Ele começa dizendo, Judá tem sido fiel. Uma coisa repugnante. É uma coisa abominável. É uma coisa que Deus não consegue enxergar. O que vai acontecer aqui? Uma coisa repugnante foi cometida em Israel, em Jerusalém. Judá desonrou o santuário. Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante aconteceu. Judá tem sido infiel. O que está acontecendo? Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Gente, isso aí é muito assustador para você? Isso é repugnante para você? Casar com pessoas que adoram deuses estrangeiros? Isso é repugnante? Não, mas para Deus é. Deus está dizendo, isso é repugnante. E a pergunta é, por que é repugnante? Será que Deus ele tem então uma classe racial que é preferida? Mas preste atenção, a Bíblia não está dizendo, vocês se casaram com mulheres estrangeiras. Esse não é o problema. Vocês conhecem a história de Ruth, a Moabita? Ela era de onde? De Moabe. Um povo que faz sacrifício de crianças. Pegava crianças na idade da Lilian, da Rebeca e sacrificava. Ruth é desse povo. Só que Deus recebe Ruth. Porque Ruth adora o Deus vivo e verdadeiro. Ruth abraçou o Deus verdadeiro. E ela então é descendência de Jesus. Raabe, em Jericó. A questão não é, Deus não está dizendo porque vocês casaram com mulheres estrangeiras, não. Porque vocês casaram com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Então o problema não é étnico, racial, o problema é religioso. Sabe por que agora eu vou te falar por que é o problema, para a gente seguir com a nossa posição. Sabe por que é o problema? Porque a gente quer compartimentalizar a nossa vida e a gente vai dizer o seguinte, olha, eu adoro a Deus aqui, eu até entrego dízimos para Deus, eu entrego meu louvor a Deus, só que tem uma parte aqui que eu não deixo Deus encostar, que é a parte dos meus relacionamentos. Isso aí quem decide sou eu, meu corpo, minhas regras, meu relacionamento, minhas regras, eu vou casar com quem eu quiser. E Deus não tem nada a dizer sobre isso. E o que nós vemos é que não há uma área da nossa vida onde que o Senhor Deus não coloque o dedo e diga, filho, não é por aí. Não case com pessoas que me desonram. E quando você tem pessoas que casam com outros que desonram a Deus, é porque, na verdade, no fim das contas, essa pessoa não faz tanto caso de Deus assim. É isso que Deus está dizendo. Ou eu que estou sendo extremista aqui? Você acha que eu estou sendo
Nossa, pastor é muito duro, né? Não pode casar com pessoas que não conhecem a Deus. Gente, lê o texto. Lê o texto. Olha só. Judá tem sido infiel, coisa repugnante foi cometida. Judá desonrou o santuário, casaram com mulheres que adoram outros deuses, é isso que ele diz. E aí, termina dizendo, que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que fizer isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. Tem algo aqui muito incrível, porque diz assim, seja ele quem for, mesmo se estiver trazendo ofertas. Deus não está preocupado com o seu dinheiro, com a sua oferta. Seja quem for. Ah, mas eu sou rico, eu sou poderoso. Não importa. Que Deus julgue todos esses que não fazem caso dele. Seja ele quem for. Mesmo se traga a oferta, não importa. Pode ser a pessoa mais rica e mais poderosa e mais bonita. Não tem. Seja ele quem for. Isso é juízo para a sua vida. Então não faça isso. E agora nós temos o centro. Se nós temos 2 pontos aí de um sanduíche, a primeira parte, que é Deus está falando, o primeiro motivo que ele rejeita o culto, ele está rejeitando o culto porque há casamentos indevidos. Deus ordenou que o povo se relacionasse apenas com as pessoas que o amam. Por quê? E ele vai falar isso mais para frente. Mas aí ele vai dizer, no verso 13, a outra coisa que vocês fazem. Então olha só, vocês são engraçados. Vocês fazem 2 coisas. Primeiro, vocês acham que tem uma parte da vida de vocês, que é vocês que comandam, que eu não tenho algo a dizer sobre isso. E vocês vivem como vocês querem. Aí uma vez que vocês vivem como vocês querem, vocês vêm oferecer um culto a Deus. Vocês vêm oferecer um culto para mim. E aí vocês são assim incríveis. Porque tem outra coisa que vocês fazem. Porque assim, vocês não fazem só isso de errado, não. Vocês também fazem outra coisa. Olha o que diz o verso 13. A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor. Choram, gemem, porque ele não dá atenção às suas ofertas, nem as aceitas com prazer. Vocês choram, gemem, ó Deus! Por que Deus não aceita as nossas ofertas com prazer? E aí, quando eu digo que eu rejeito esse culto, vocês se perguntam, por quê? E ele vai dar agora a segunda parte da resposta, né? E a resposta é clara. Por que Deus não estava aceitando o culto do povo? Entre outras coisas que a gente está vendo no livro de Malaquias, né? O livro de Malaquias é um livro que fala acerca do culto ao Senhor. Por quê? Por conta de casamentos indevidos e por conta de divórcios. Aparecia uma moabita, ele rejeitava a mulher da sua mocidade para se casar com ela. Isso aí pode ser vários motivos. Pode ser porque era mais jovem, mais atraente. Pode ser porque tinha vantagem financeira. Porque estava um tempo um pouco escasso, e aí se você casasse, você adquiria os bens, né? Então pode ser por diversos motivos. E aí você repudiava, porque você vive achando que as coisas funcionam com base no seu sentimento. E olha o que Deus vai dizer para a gente caminhar para a última parte do nosso sermão. A terceira parte. O segundo motivo, que é o divórcio, que está do verso 14b ao verso 16. Vocês perguntam por quê? E eu vou te responder, porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. A palavra testemunha é como o Senhor é aquele que ratifica. O Senhor estava vendo quando você fez aliança, quando você jurou fidelidade. O Senhor estava lá. O Senhor é a testemunha. É o Senhor que ratifica. O Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Ele é testemunha dessas coisas. Pois você não cumpriu a promessa. O Senhor viu a sua promessa. Você não cumpriu a promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. E ele vai voltar de novo à criação, que a gente viu lá no começo. Não foi o Senhor que fez um só? Lembra lá de Gênesis capítulo 2? Não foi o Senhor que fez o só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. Por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. É por isso que Deus não admitia que o povo se casasse com pessoas que não conhecem a ele, porque ele desejava uma descendência consagrada e ele sabia que se o povo começasse a se envolver com mulheres que adoram deuses estrangeiros, o coração deles ia ser levado por essas coisas e eles iam ser destruídos. Esse é um povo que acaba de voltar do cativeiro. E por que eles voltaram do cativeiro? Porque eles adoraram outros deuses. Parece que eles não aprenderam a lição. Quando eles voltam do cativeiro, eles começam a se casar com outras mulheres. Malaquias escreve no mesmo período de Esdras e Neemias. O que Esdras diz? Esdras diz exatamente contra isso. Contra esses casamentos, esses divórcios que estavam acontecendo entre o povo de Deus por diversos motivos. Ele diz o seguinte,
Não foi o Senhor que fez um só? Em corpo e em espírito ele lhes pertence. O Senhor que fez você e vocês pertencem ao Senhor. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso e não sejam infiéis. É sobre tudo isso que Deus está dizendo. Agora que eu dei um panorama, eu quero trazer para vocês o cerne dessa mensagem, para a gente poder trazer as nossas aplicações. E o cerne da nossa mensagem está na página 5, na parte 2, porque a parte 2 realmente é o cerne. Você tem duas pontas, dois motivos, se você lá no começo da página 5 você pode ver isso. Você tem o primeiro motivo, casamentos indevidos, do verso 10 ao verso 12. Você tem o segundo motivo, os divórcios, do verso 14 ao verso 16. Mas você tem o centro. Aquele texto está apontando para aquele centro. E o centro diz que Deus não está recebendo as ofertas e a adoração do povo, porque eles têm sido infiéis em outras áreas. Meus irmãos, Deus não aceita um coração dividido. Um coração que quer adorar a Deus, mas quer adorar qualquer outra coisa. Quer adorar a Deus, mas quer adorar Mamon. Não tem como você servir a dois senhores. Porque você vai desprezar um. E nós somos chamados a ter um compromisso completo e total com o nosso Deus. Um compromisso absoluto com o nosso Deus. E meus irmãos, essa parece ser uma mensagem, e essa de fato é uma mensagem dura. Estou vendo que vocês estão assustados aí. Essa de fato é uma mensagem dura. Mas ela está apontando para uma realidade que a gente precisa de considerar. E eu quero que você nunca se esqueça dessa verdade. Nunca se esqueça dessa verdade. E a verdade é o seguinte, na página 5, no ponto 2 aí, não dou atenção às suas ofertas, eu escrevi algo que eu acho que resume a mensagem de hoje. E diz o seguinte: Deus está dizendo, em outras palavras, eu não recebo a adoração de vocês, porque ela é uma adoração teatral, falsa, externa e superficial. Sua performance religiosa não me impressiona. Eu vejo o coração. Não adianta as lágrimas, os gemidos, as ofertas, sem obediência. Não existe amor e adoração onde não há obediência. Meus irmãos, nós não podemos viver de discurso. Nós não podemos dizer assim, olha, nós amamos a Deus. Só que tem algum, assim, eu até faço muita coisa para Deus, sabe? Mas essa parte da minha vida aqui, eu não quero. Meu corpo, minhas regras, eu quero poder viver desse jeito aqui, como eu bem entender, sem Deus, para poder dizer o que Ele tem que fazer e como eu tenho que fazer. E aí a gente quer entregar um culto a Deus com o nosso coração em outra coisa. E a gente faz um monte de coisa, e a gente pode plantar a igreja, e a gente pode pregar, e a gente pode expulsar demônios e fazer muitas maravilhas. Se o nosso coração não estiver comprometido completamente com o nosso Salvador, de nada adianta. E essa palavra não é uma palavra para destruir vocês, irmãos. É uma palavra para dar vida para vocês. É uma palavra para dar esperança para vocês. É uma palavra para tirar de vocês todo o ídolo, todo resquício de toda coisa, e vocês puderem dizer, junto com o povo de Deus, de todas as eras, Senhor, eu pertenço a Ti. O Senhor me comprou, e eu não quero viver para mim, mas eu quero viver para o Senhor. Portanto, Deus, a minha vida está aqui, em Tuas mãos. Que ela seja para a Tua glória. Ó Senhor, que eu me desgaste pela Tua glória. E eu quero encerrar com 3 aplicações, mas antes eu quero perguntar para você, por qual motivo você se desgasta? Ou a quem você ama? É muito fácil. É só você ver a quem você obedece. Nós podemos ter um discurso de amor a Deus, mas nós estamos preocupados e obedecendo e outras coisas, e trabalhando e lutando e vivendo para que as pessoas nos reconheçam, para que a gente consiga fama, sucesso, ou para que as pessoas nos aprovem, para que as pessoas dizem que a gente é legal, ou para que a gente tenha uma família maravilhosa, ou para que a gente tenha bênçãos maravilhosas, ou para que a gente tenha coisas maravilhosas. E o problema é que às vezes a gente trata Deus como um meio para chegar a um fim, seja qual for o fim. Seja a sua bênção, sua família, o seu carro, sua promoção. E a gente gasta tempo, ou seu corpo perfeito, ou sua falta de rugas, ou não sei o quê. Mas aí você gasta dinheiro, você gasta tempo, você se preocupa, porque você quer esse fim. Você faz até campanhas com Deus, barganha com Deus, para você chegar a um fim. Só que a Escritura nos ensina que Deus não é um meio para chegar a um fim.
A Escritura nos ensina que Deus é o fim supremo, glorioso de todas as coisas. E, portanto, meus irmãos, que a gente perca todos os meios para a gente alcançar Cristo Jesus. Jesus diz, o apóstolo Paulo diz, eu era bem assim, grande, sabe? Era fariseu dos fariseus, circuncidado ao 8º dia. Eu era assim, não tinha ninguém. Só que eu considerei tudo como perda para alcançar Cristo Jesus e ser encontrado dele. E, portanto, eu considero tudo como refúgio para que possa encontrar Cristo Jesus e ser alcançado nele. E, meus irmãos, a nossa força, o nosso desejo tem que ser para conhecer o nosso Deus, servi-lo, amá-lo, desejá-lo com toda a nossa alma. E de forma paradoxal, quando nós paramos de correr atrás dos nossos ídolos e nós começamos a correr e colocar o nosso coração atrás do nosso Deus e dizer, Senhor, uma coisa eu quero, e eu buscarei, que eu possa estar na tua casa, que eu possa ouvir a tua voz, que eu possa te conhecer, que eu possa te amar. E quando a gente renuncia tudo para que a gente possa alcançar o Cristo, a gente alcança o Cristo e tudo mais. Nós temos o Cristo e tudo mais. Mas quando a gente quer se apegar a alguma coisa que essa coisa vai correr das nossas mãos, essa coisa vai passar, porque tudo que há no mundo e tudo que as pessoas consideram grande, toda a glória humana, tudo isso vai passar, céus e terra vão passar, o chão que você está pisando vai passar, mas as palavras do nosso Deus são eternas. Ele que pode dar descanso para a nossa alma, Ele que pode dar esperança para a nossa alma, e o nosso Deus está dizendo conosco hoje, eu fiz uma aliança com você, eu vou ser fiel a você até o fim, e não vou deixar você cair. Você vacila, você cai, você é muito pecador, porque você é assim como eu te conheço, porque eu me conheço. E o meu coração é uma coisa louca, insaciável, enganosa, e eu quero obedecer a Deus. Mas depois parece que eu desonro e parece que eu esqueci tudo que eu disse para Deus. E eu quero honrá-lo. Eu não duvido que eu amo a Deus. Mas o meu amor é igual de Pedro. Senhor, eu vou morrer por ti. No outro dia eu te nego. Te nego sem arma na cabeça. O meu amor é assim, o seu amor é assim. Só que o amor do nosso Deus por nós é um amor obstinado, é um amor fiel, é um amor constante, é um amor que ora por nós, é um amor que nos sustenta, é um amor que não nos deixa cair. Bendito seja Deus, irmãos. Maravilhoso é poder ter conhecimento desse amor e ser alcançado por esse amor. E parece que Deus é alguém que nos ama com um amor tão profundo e Ele nos propõe em casamento. E aí a gente aceita. Só que depois a gente deita com outros deuses, desonra o nosso Deus, é infiel ao nosso Deus. E o nosso Deus está dizendo, eu permanecerei fiel. Seja fiel comigo, meu filho. Mantenha-se fiel à minha aliança. Eu odeio a quebra da aliança. Primeira parte. Eu odeio a quebra, não só a aliança que você tem comigo, mas eu odeio a quebra da aliança que você tem uns com os outros. Porque quando você quebra a aliança que você tem uns com os outros, você quebra a aliança que você tem comigo. Não quebre alianças. Sejam fiel à aliança que vocês fizeram. Não sejam infiéis. E a gente termina exatamente com esse versículo, essa frase, Deus dizendo pra gente. Por isso tenham bom senso. Não sejam infiéis. Não sejam infiéis nem ao Senhor, que é aquele que te ama com amor tão profundo. Não rejeite o amor de Deus por outros amores. Não troque o amor de Deus por outros amores, porque outros amores não podem satisfazer a sua alma. E Deus está dizendo, eu sou aquele que pode satisfazer a sua alma. Mas o meu povo cometeu 2 males. Jeremias capítulo 2. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas que não podem reter água, que não podem satisfazer. Meu irmão, a minha exortação para você hoje é uma só. Coloque o seu coração no Salvador. Com toda a sua força. Pegue a sua vida, com todas as suas falhas, com todos os seus problemas, e você confie a sua vida ao Salvador. E no Salvador você vai encontrar descanso, paz, segurança e contentamento. Não seja infiel a esse amor tão maravilhoso que te foi ofertado, porque Deus odeia o divórcio, a quebra da aliança, a infidelidade, porque Ele não é assim. E como que Deus te ama, Ele odeia tudo que vai te destruir. E os falsos deuses vão te destruir. É por isso que essas palavras são duras. Quanto mais duras as palavras, maior o amor de Deus por você. Você está achando assim, ó, Deus está duro, né? Exatamente, porque Ele te ama muito mesmo. 3 aplicações. A primeira, baseada na primeira parte lá do sanduíche. A primeira, não há nenhuma área da nossa vida que seja isenta do governo gracioso e amoroso do nosso Deus. Tudo é transformado à luz do Evangelho,
que nos redimiu. Gente, não tem uma área da sua vida, a área sentimental, não tem. Se você é solteiro aqui, não tem essa área, não é uma área tipo diferente das outras, que nessa área você pode fazer como você quiser e se relacionar da forma que você quiser. Não, Deus está entrando nessa área da sua vida e para o seu bem, Ele está dizendo, não busque pessoas que não me amam. Ainda que tenha um discurso, observe se a vida dessa pessoa é um discurso coerente. Eu sei que é difícil, gente, né? Na minha época de solteiro aí, eu conversava com uma moça, olha, parece que ela ama Deus, mas aí, na verdade, não ama não. O coração está meio estranho. Então, coloque o seu coração em Deus de tal forma que se alguém quiser encontrar o seu coração, ele tem que buscar Deus primeiro. E que você seja esse alguém que ame ao Senhor com todo o coração. E não ache que essa área da sua vida, ou qualquer área da sua vida, a sua empresa ou a forma de se relacionar com seus filhos é uma área isenta de Deus. Segunda aplicação, o Senhor Deus não recebe a adoração de um coração dividido, atos externos e ofertas não impressionam. Não adianta você fazer campanha, não adianta você rasgar o próprio corpo. O apóstolo Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, não adianta você fazer um monte de atos externos. Não adianta, gente. Agora eu quero dizer de forma muito clara para a IBR. Meus irmãos, que tipo de culto a gente tem dado ao nosso Deus? Adianta a gente fazer grandes coisas se o nosso coração não é um coração inteiro diante de Deus? Nós vimos aqui todos os domingos para prestar um culto a Deus. O nosso coração precisa de estar inteiro. Sim, as outras coisas são importantes. Só que elas só podem acontecer de fato com um coração que é completamente devotado a Deus. Deus não recebe um coração 80%. E a terceira e última aplicação, para a gente encerrar a mensagem. O divórcio também deve ser odiado por nós. Ele não é a melhor opção para você e para sua família. Você precisa de começar a odiar o que Deus odeia. E odiar não é para você ficar julgando o outro, olha só que feio o outro fez. É para você olhar para você e você dizer, eu odeio o divórcio. Portanto, eu vou ser fiel à aliança, à mulher da minha mocidade. Eu vou honrar minha esposa, eu vou cuidar da minha esposa. Eu vou trabalhar para que esse matrimônio seja um matrimônio que revele a glória de Deus. Maridos amando as esposas de forma sacrificial. Esposas sujeitando e ajudando o marido nessa santa tarefa de guiar os filhos. Nós precisamos ser fiéis às alianças. E às vezes a gente parece que tem dois padrões. Deus diz, eu odeio o estupro. E a gente, é isso mesmo, Deus. Eu odeio o estupro. Aí Deus diz, eu odeio o divórcio. Aí a gente, Senhor, o Senhor está sendo muito, assim, deixa eu te falar, o Senhor está sendo muito retrógrado, sabe? Isso é século XXI. As coisas mudaram, Deus. E aí você começa a criar um Deus à sua imagem, à sua semelhança, que não é o Deus vivo. Deus está dizendo, eu odeio o divórcio. E a gente tem que dizer, Senhor, nós odiamos, nos ajude a odiar. O que é educação? É a gente aprender a amar o que deve ser amado e odiar o que deve ser odiado. Isso é educação. Eu educo a minha filha para que ela possa amar o que é belo, que ela possa amar Deus com toda a força, porque Deus é amado. O problema, todos nós amamos, nós somos amantes. Mas o que você ama? É o que você obedece. Tem gente que ama o time de futebol lá, ama e se entrega e obedece. Porque cada amor vem com um conjunto de leis. Você tem que, se você realmente ama o seu time, você tem que fazer essa e essa cartilha aqui, para você ser um amor verdadeiro, né? Meus irmãos, amemos aquele que é amável, o nosso Deus. E possamos odiar aquilo que Ele odeia e sermos santos como Ele é. Que Deus ajude a gente. Porque eu estou dizendo para você, e eu não estou isento disso, o meu coração ele é tão louco que eu preciso de olhar para mim o tempo todo. Essa mensagem é para mim, para que eu possa amar o meu Salvador. A gente vai agora, em breve, apresentar a Rebequinha aqui a Deus. A Rebeca precisa de conhecer o Senhor e amar ao Senhor. E para isso ela precisa de uma igreja que ame ao Senhor. Para que ela possa olhar para a gente e ver, nossa, que exemplo de piedade, eu quero ser assim. Ela precisa de pais que amem ao Senhor. E a gente vai fazer, então, um compromisso. Porque quem ama faz compromisso, né? Nós amamos o nosso Senhor e a gente tem compromisso de agradá-lo, de honrá-lo, de não ser infiel a Ele. Nós amamos a Rebeca e nós temos um compromisso de ajudá-la, de ensiná-la a amar o Salvador, de ajudar os pais nesse caminho. E a gente não deve ser infiel a essa aliança que a gente vai fazer.
Vamos pedir para que Deus nos ajude a sermos fiéis a Ele, a aliança que nós temos uns com os outros, a aliança que nós faremos com a Rebeca hoje. Deus bendito e santo, nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos. Ó Senhor Deus, nos mantenha fiel. Nós não queremos desonrar o teu santo nome, nós não queremos entregar um culto que o Senhor não recebe. E o Senhor não recebe um culto de um coração dividido. Ajude-nos, Deus, a ter o coração inteiramente entregues a Ti, para que a gente possa Te adorar, Te cultuar, Te servir, Te amar, Te conhecer. Ajudar os nossos irmãos nessa mesma caminhada. Ajude-nos a sermos fiéis à aliança que fazemos uns com os outros. Hoje, Senhor Deus, de forma muito peculiar, o Lucas e a Gabi farão uma aliança diante do Senhor. Eles se comprometem a educar a Rebeca no caminho do Senhor. Ó Deus, dê a eles força para isso. Que nós, como igreja, Senhor, possamos auxiliá-los nessa santa, magnífica e maravilhosa tarefa. Nós somos muito gratos ao Senhor pela Tua bondade, Deus. Obrigado pela Tua palavra, que o Senhor possa aplicá-la aos nossos corações. Que a gente nunca possa esquecer que o Senhor não recebe um coração dividido. E por isso, que a gente possa entregar completamente o nosso coração ao Senhor, a nossa adoração ao Senhor, o nosso louvor ao Senhor. Bendito seja o Teu nome, Deus. Nós oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Eu quero convidar aqui o Lucas, a Gabi, a Rebeca,